Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, galerinha? Primeira mesmo. Vamos lá, voltando aqui a nossa aula. Essa aula de hoje ela é voltada para a galera do segundo ano do ensino médio do Colégio Padre Viana. E hoje, graças a Deus, trazemos para vocês aqui os cordados. São animais completamente diferentes daquele tipo de animal que a gente estava trabalhando anteriormente, certo? Aqui a gente vai falar de animais que a gente tem mais o costume de conviver, de perceber, né? Gato, passarinho, jacaré, cachorro Luiz Felipe. Aliás, cachorro e Luiz Felipe é um ser humano, o cordado também, certo? Enfim, esses animais que são dotados de uma notocorda, uma estrutura de sustentação, ao qual leva o nome desse filho dos cordados, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Só um detalhezinho aqui para a gente continuar, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre os objetivos dessa aula. Então, quais seriam os objetivos dessa aula, pessoal? Compreender as principais características desse filo, que no caso é o filo chordata, também conhecido como filo cordata, entender as principais diferenças entre os cordados e os protocordados e classificar esses cordados, beleza? Características gerais. Quais são as características gerais desses animais? É aquilo que quando a gente começa a conversar, a gente fala logo de quê? Daquelas características principais que a gente vem. É o quê? O que é que eles são? Eles são animais que são triblásticos, possuem os 3 folhetos embrionários. Eles são animais que são celomados, possuem um celoma revestindo os órgãos internos. Possuem uma simetria bilateral. Você pode partir o animal no meio, você vai ter dois animais, duas partes idênticas. E aqui nós temos o que? Uma característica que é típica do último filo dos invertebrados, que são os equinodermos, né? Essa característica seria o que? Deuterostômios. Para quem não lembra, esses equinodermos são os únicos animais lá que possuem essa característica de ter o blastóporo, que é aquela estrutura que dá origem ao intestino, que é uma abertura para o intestino primitivo, para quando ele origina a boca, esses animais eles são chamados de protostômios. Quando originam o ânus, são chamados de deuterostômios. Então, os cordados e os equinodermos são deuterostômios. É até uma evidência evolutiva de aproximação, essa questão dos equinodermos com os cordados. Beleza, pessoal? Bem simples, vamos aqui, ó. As características gerais. Pessoal, características gerais a gente já falou aquele monte de coisas, certo? Só que aqui a gente vai falar características que são típicas desses animais cordados. Tipo assim, se você tiver essas características, essas 4 características que a gente vai falar, então automaticamente esses animais eles pertencem ao grupo dos cordados. Beleza? Então vamos lá. Quem são essas características? Quais são essas características aqui, ó? Notocorda ou a notocorda dorsal. Na realidade, é uma espécie de um cordão de natureza cartilaginosa, que esse cordão ele será substituído por uma coluna vertebral. Então, se o animal tiver a notocorda com mais 3 tipos de características que a gente vai falar aqui, 3 características, totalizando 4, esses animais eles vão ser encaixados no filo cordata. Beleza? Um tubo nervoso dorsal. O que seria esse tubo nervoso? Esse tubo nervoso também é conhecido como tubo neural. Esse tubo nervoso ele pode ser chamado de tubo oco nervoso dorsal. Para quem não lembra, dorsal é a parte de cima do animal, é como se fosse as costas do animal. E a parte ventral é a parte de baixo do animal. Basicamente isso. Ele tem que ter fendas branquiais. Tu está falando de fendas branquiais? É brânquias, né? Exatamente, são brânquias. Beleza. Então quer dizer que nós somos cordados? Somos, porque nós temos uma notocorda, né? Essa notocorda ela foi substituída. Vem cá, mas essa questão dessas fendas? Então quer dizer que a gente também tinha fenda? Tinha, como se fosse espécie de brânquias. Só que aí essas brânquias elas desapareceram, porque a gente respira através de pulmões, beleza? E uma cauda, que é uma chamada cauda pós-anal, depois do ânus. Você vai dizer, a gente também tinha cauda? Tinha, a gente também tinha cauda. Só que ela desapareceu, certo? Ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, essa cauda ela desapareceu. Então, são as 4 características básicas que o animal tem que ter, pelo menos em um momento do desenvolvimento embrionário, para ele ser considerado um cordado, para ele ser
encaixado no filo cordado. Beleza? Essa simetria bilateral não é uma característica que tem que ser obrigatória para ele ser encaixado no filo cordado. A gente já sabe isso. Tranquilo. Então aqui está aqui as características, ó. Tubo neural, que é mais um tubo aqui por fora, por cima. Nós temos as fendas branquiais aqui, ó, espécie de brânquias. Nós temos uma cauda pós-anal, tá aqui o ânus, então é pós-anal, entendeu? E nós temos também a questão do principal, que seria a conhecida notocorda, beleza? Tá aqui, ó, notocorda. Então vamos mostrar para você como é que se... Vamos primeiro conceituar e depois a gente mostra onde é que ele fica no animal. Quais as características? Vamos lá. Essa notocorda. O que seria essa notocorda? Como eu falei para você, é um bastão flexível, certo? Resistente, também a gente não pode deixar de falar que ele é resistente, e ele atua nessa questão de sustentação do corpo, pessoal. Muito cuidado para vocês não acharem que a notocorda ela dá origem à coluna vertebral. Ela não dá origem à coluna vertebral. A notocorda ela será substituída pela coluna vertebral. Beleza? As fendas faríngeas nada mais são do que brânquias, minha gente. Brânquias. Se o animal permanecer na água, logicamente permanecerá essas fendas faríngeas. Se ele não permanecer na água, essas fendas desaparecem. Beleza? Um tubo nervoso dorsal. Isso aqui na realidade, galerinha, é o que? É o tubo neural, certo? Tubo neural. É um tubo, na realidade, ela é uma estrutura tubular, certo? Na região dorsal do corpo. Esse tubo neural. E aqui nós temos a questão da cauda pós-anal. Já expliquei todos para vocês agora, mostrando onde é que se localiza no animal. Está aqui. É importante salientar que esses animais aqui que a gente está falando, nesse caso específico aqui, pelo menos em um determinado momento do desenvolvimento embrionário, são animais que são primitivos, certo? Você não vai comparar um anfioxo, uma lampreia, que é um peixe, com um complexo mamífero, certo? Mas eu quero que você entenda que em algum momento da vida desses animais, eles tiveram essas características. Então tá aqui, ó, mostrando para vocês. Ó aqui, ó. O tubo neural é esse. Onde é que a gente encontra? Aqui na parte de cima. Vai observando aqui o risco, viu? Ó. Aqui, ó, no animal longitudinalmente, ó. Tá aqui, ó. O tubo neural vem por cima. Logo abaixo do tubo neural, você vai encontrar a notocorda, essa estrutura de sustentação. Tá aqui, ó, no animal. Depois dessa notocorda que a gente falou, que é uma característica que é obrigatória para ser considerado como cordado, nós temos a questão da cauda pós-anal, onde está o ânus e a cauda está passando. Para quem não sabe o que é ânus, é aquele orifício utilizado para fazer nossa necessidade fisiológica, que é defecar. Beleza? E a questão também de que é outra coisa, meu Deus, é as fendas. Está aqui, ó. As fendas branquiais. Então, são as 4 características que necessitam o animal ter, pelo menos em uma parte do seu desenvolvimento, para ser considerado como cordado. Belezinha? A classificação dos cordados. Qual seria essa classificação dos cordados? Simples demais. Vocês já ouviram falar, com certeza, em protocordado. Então, tá aqui, ó. O que seriam esses animais protocordados? São aqueles animais que não são, entre aspas, os cordados verdadeiros. Por que eles não são os cordados verdadeiros? Porque eles possuem, pessoal, uma espécie de notocorda que, enfim, na realidade eles não vão ter vértebras, certo? Eles não vão ter vértebras. Esses protocordados não terão vértebras. Então, qual é a característica? Na realidade, são subfilos, que podem ser chamados, em alguns autores chamam de classe. Quais são essas classes? Nosso material só traz 3 para a gente. Porém, existem os hemicordados, que são os mais primitivos possíveis, certo? Mas nosso material vem trazendo o quê? Os urocordados, que são chamados de tunicados. O que é que eu posso dizer com relação aos urocordados? Eles possuem uma notocorda, que é aquela estruturazinha de sustentação, só que essa notocorda é só durante a fase larval e não é da cabeça desse animal, desde a cabeça, certo? Só possui na cauda desse animal.
beleza? Quem são os cefalocordados? Pessoal, cefalo vem de cefalização, que a gente trabalhou anteriormente. Essa cefalização, na realidade, é o quê? É a cabeça. É como se o quê? A notocorda ela vem da cabeça até o final do animal, certo? São os dois tipos de protocordados, beleza? Agora a gente vai falar sobre o subfilo que é chamado de vertebrado. Na realidade, você pode utilizar outra nomenclatura, não essa de vertebrado. Eles atualmente são chamados de craniados, certo? Por quê? Porque existem as exceções desses animais que não possuem vértebras e estavam sendo considerados como vertebrados. Mas, para ser uma coisa mais fidedigna dessa classificação, colocou-se a questão da craniata, porque tem a presença de quem? De um crânio, beleza? Então, tá aqui, nós temos os urocordados, que são os tunicados, os cefalocordados e os craniados. De uma maneira bem rápida e prática. Esses urocordados, quem são? São as assídeas, são os tipos de animais que não possuem a notocorda desde a cabeça até o final. Cefalocordados são animais que possuem a notocorda desde a cabeça até o final do animal. Um exemplo bem básico, pessoal, desse cefalocordado aqui, a gente pode falar justamente de um tipo de animal que ele é utilizado lá no estudo de desenvolvimento embrionário, que é o anfioxo, certo? Ele tem o ovo heterolécito, que é a mesma coisa do oligolécito, na realidade, que é a mesma classificação do nosso tipo de ovo. A gente vai ver, não se preocupe que a gente vai ver essa aula depois, certo? Enfim, esse possui um representante desses cefalocordados, que é o anfioxo, que é muito utilizado para os estudos de embriologia animal. E os eucordados, que são os craniados, como eu falei para vocês, compreendem os animais vertebrados, que são divididos em duas classezinhas, certo? Em dois grandes grupos. Quem são os grupos? Nós temos os agnatos, não possuem mandíbula. E nós temos os gnatostomados, são aqueles que possuem mandíbulas. Beleza? Quem são os agnatos? São esses ciclostomados. E quem são os gnatostomados? São quem? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que a gente já sabe que são os animais vertebrados. Os urocordados, vamos lá. O que é que a gente pode falar? O que é importante a gente falar aqui? Ó? Ele tem o estágio larval, logicamente, deles vai ter o quê? A notocorda, certo? E o tubo neural, que vão desaparecer, como eu falei anteriormente, no estágio adulto, certo? Então, eles possuem essa notocorda apenas enquanto não são adultos. Os cefalocordados têm a notocorda e o tubo neural, mas não possuem as vértebras, beleza? Tá aqui, ó. Já nos vertebrados, a notocorda, ela foi o quê? Reduzida e o tubo neural foi circundado, certo? Por uma coluna vertebral. É como se tivesse assim. Você tem a notocorda foi substituída pela coluna vertebral, e essa coluna vertebral, que é uma espécie de um tubo, ela vai fazer o quê? Ela vai proteger o tubo neural, que é o tubo que vai dar origem justamente o quê? A medula espinhal, beleza? Então vamos aqui, algumas características mais importantes aqui, ó. São exclusivamente dos urocordados, que são os tunicados. Os primeiros, eles são exclusivamente marinhos, está aqui, ó, exclusivamente marinhos. Possuem um desenvolvimento indireto, certo? Com a formação, logicamente, de larvas. Outra característica deles, eles são filtradores aqui, possuem dois tipos de sifão. Lembra, uma das coisas que eu quase que esqueci de falar para vocês é que esses animais, eles são muito parecidos com os poríferos. Lembra dos poríferos? Eles são animais que são filtradores e possuem também, da mesma forma dos poríferos, eles possuem aqui dois sifões, né? Um sifão inalante, aquele que entra a água para filtrar, e um exalante, que essa água vai sair, certo?
Sim, possui o corpo revestido por um polissacarídeo, como eles são chamados bitunicados, esse sacarídeo pode ser chamado de tunicina, beleza? E a reprodução sexual, sim, monóicos, eles são animais que são monóicos, beleza? Tá aqui os urocordados. Um exemplo de um urocordado, que você pode observar aqui, ó, que ele é bem parecido com quem? Com os poríferos, como eu falei anteriormente. E se você observar aqui, você vai ver a presença desses sifões que eu estou falando. Olha aqui, ó, sifões, ó, tá vendo? Ó? Sifão inalante e um sifão exalante. Pode observar que todos eles têm, porque eles são filtradores. Os cefalocordados. Esses cefalocordados são esses animais que ainda são protocordados, beleza? Que eles vivem quase que enterrados na areia. E possui essa notocorda por toda a vida do animal. Ela persiste por toda a vida do animal. Essas fendas branquiais, da mesma forma do outro lá, no caso elas vão filtrar, lógico. Eles tinham as fendas branquiais no período embrionário, enquanto adultos eles passaram a ser o quê? Animais filtradores. E aqui a diferença dos urocordados para os cefalocordados é a questão deles serem dioicos. Esses são os animais que são considerados protocordados. Está aqui o anfíoxo, ele é bastante estudado para vocês, na parte de embriologia animal. E aqui nós temos esse subfilo, essa classe que é chamada de subfilo vertebrata, que é uma nomenclatura que não é mais tão utilizada como a questão da craniata. Vocês sabem o porquê, não é? Questão do crânio. Então, esse subfilo vertebrata, eles podem ser classificados de dois tipos. Quais são esses dois tipos? Eles são classificados em animais que possuem a mandíbula e animais que não têm mandíbulas. Os que possuem mandíbulas são chamados agnatos. Os que não possuem mandíbulas, eles podem ser chamados de gnatostomados. Belezinha? Tá aqui os peixes sem mandíbula. Aí como é que ele vai se alimentar? Ele tem uma boca circular, tá aqui, ó. Tem uma espécie de uma boca circular, mostrando para vocês, ó. Sem maxila, possui esse endoesqueleto cartilaginoso. E exemplo básico aqui nós temos a feiticeira e a lampreia, que pode ser marinho e do ciclo. Se vocês observarem até aqui, a gente está vendo, aqui está aqui, ó, a boca da lampreia, vocês observam que a gente está tendo uma espécie de uma evolução. Entre outras palavras, pessoal, a gente está saindo da água para a conquista terrestre. E aqui nós estamos falando dos animais que são primitivos, né, com relação a esses vertebrados. Está aqui a feiticeira para vocês também, ó, sem mandíbulas. E aqui, finalizando, nós temos os gnatostomados. O que seriam esses gnatostomados, pessoal? São aqueles animais deliciosos de se estudar. Que nós temos os peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Aqui, com relação aos peixes, ainda tem uma classificação. Que seria essa classificação? Esses peixes são chamados peixes que são formados por cartilagem e temos os peixes que são formados por ossos. Isso a gente vai detalhar em uma aula futura, beleza? Esses peixes eles são classificados em cartilaginosos, certo? Os condrictes, por exemplo, o tubarão, e os peixes ósseos, certo? Que são os osteites. Depois nós temos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui veio a conquista definitiva do ambiente terrestre. Nos anfíbios, como o próprio nome já está dizendo, parcial, metade água, metade terra. E isso a gente vai detalhar em uma aula futura. Belezinha, pessoal? Sem bicho de sete cabeças, só mostrando basicamente o que é que acontece a princípio nesse filo cordata. E aqui eu trouxe para vocês a forma como vem cobrado, como vem cobrando nos vestibulares. Beleza? Vamos lá. O filo dos cordados compreende 4 subfilos. Quem são eles? Hemicordados, que eu falei anteriormente, lembra? Ó, são bem primitivos, o material da gente não traz. Nós temos os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados craniados, lembrem. Os 3 primeiros são costumeiramente agrupados
sobre a designação de protocordados. Por que protocordados? Porque não possuem vértebras, na realidade. Não é nem vértebra, mas sim o crânio, certo? A notocorda, que é aquela estrutura de sustentação que existe, cuidado para você não confundir notocorda com tubo neural. Então, a notocorda existe, vamos lá, somente na fase embrionária dos vertebrados, somente na fase embrionária dos vertebrados e durante toda a vida dos protocordados. Vamos lá. Analisando lá nos urocordados, a gente sabe que eles possuem essa notocorda não desde a parte da cabeça, só na cauda do animal. E quando eles viram adulto, eles não têm mais essa notocorda, não marca a letra A. Letra B, na fase adulta dos vertebrados e na vida embrionária dos protocordados. Pessoal, na fase adulta a gente tem notocorda, os vertebrados a gente está incluído no meio, né? Que na realidade são os craniados, não esqueçam. A gente está incluído. A gente tem notocorda? Não. Essa notocorda ela foi substituída pela coluna vertebral. Ela não deu origem à coluna vertebral, ela foi substituída. Não marca. Letra C. Nos embriões de todos os cordados e no estágio de apenas alguns protocordados. Perfeito. Meu amigo, letra C. Porque você encontra em todo e qualquer tipo de cordado, em um estágio, então, dos embriões. E alguns permanecem, outros desaparecem. Durante toda a vida dos cordados? Não. Somente na fase embrionária? Também não. Acertou quem marcou a letra C. Pessoal, é o que eu peço para vocês, dê uma analisada, estuda, não vai se atentar apenas a essa questão de você estar analisando só o material que você tem. Pega coleções, pega livros, dá uma olhada, resolve questões de vestibulares, certo? E não deixem de fazer o exercício. Eu deixo para vocês aqui os exercícios, tanto da apostila quanto do caderno de atividades. Perfeito, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.